A habilidade mais difícil que existe é aprender a sorrir enquanto você está sendo apagada. Eu venho aperfeiçoando esse sorriso há 2 décadas. Eu sorri quando minha irmã Clara ganhou uma viagem para a Europa como presente de formatura do ensino médio, enquanto eu ganhei um vale-presente de uma livraria. E eu sorri ontem mesmo durante o jantar. Era uma terça-feira. Minha mãe deslizou um envelope impecável, de cor creme, pela madeira polida da mesa de jantar. 15 mil, querida, ela disse para a Clara. Uma ajudinha para o fundo da casa nova. Eu observei o rosto da minha irmã se iluminar enquanto ela o abria e senti aquela dormência gélida e familiar se instalar no meu peito. Um momento depois, meu pai se virou para mim, seu garfo carregado de picanha parado a meio caminho da boca. Ainda se estressando com aqueles inquilinos, Bia? Ele perguntou. Não era para ser cruel, ele estava simplesmente alheio. Talvez você devesse procurar um lugarzinho melhor para alugar um dia desses. Estou vendo isso? Menti. Minha voz uniforme e calma. Antes de entrarmos em toda a história, me faça um favor e deixe o seu like. Se inscreva no canal e me diga nos comentários de que parte do mundo você está assistindo. Eu apenas sorri e assenti. Mas debaixo da mesa minhas mãos estavam fechadas em punhos tão apertados que meus nós dos dedos doíam. Eles já estavam doloridos de tanto assinar meu nome, repetidamente, por quase 2 horas seguidas naquela tarde. Eles viam sua filha quieta, sensata e segura. Eles não tinham a menor ideia de que eu tinha acabado de liquidar todas as economias da minha vida, apostado cada centavo que eu tinha em uma única escritura e acendido um pavio que eles nem notariam até que o fogo resultante fosse grande demais para ser ignorado. Tornar-se a filha esquecida não é um evento súbito, não é uma grande cena dramática, é um lento desvanecer para o fundo do cenário. São 1000 pequenos cortes de papel que te ensinam a ficar quieta. Você aprende a baixar a voz porque ela parece simplesmente ricochetear nas paredes do espaço que eles não abrem para você. Você aprende a sorrir radiante enquanto outra pessoa recebe os aplausos, porque esse sorriso é o único prêmio que você vai ganhar. Você aprende a ser a pessoa que não dá trabalho, a sensata, aquela que nunca precisa de nada. Minha identidade inteira foi construída a partir dessa lição. Eu era a filha morena de olhos quietos. Minha irmã, Clara, era a loira com a risada alta e contagiante. Ela era quem eles observavam. Eu era quem combinava com o papel de parede. Quando eu tinha 13 anos, dediquei 4 meses a uma feira de ciências estadual. Meu projeto era um braço robótico totalmente funcional, construído do zero com peças reaproveitadas e circuitos complexos. Eu soldei cada fio sozinha. Gastei toda a minha mesada em servomotores e microcontroladores. Eu o construí no canto do nosso porão empoeirado, totalmente sozinha. Quando ganhei o primeiro lugar em todo o estado, trouxe a enorme fita azul para casa e a coloquei na ilha da cozinha enquanto minha mãe preparava o jantar. Ah, que legal, querida, ela disse de costas para mim enquanto picava cebolas. Para que é isso? Meu projeto, eu disse. Ganhei o primeiro lugar. Que maravilha! Ela nunca se virou. Quando o papai chegou em casa, eu mostrei a ele. Ele olhou de relance para a fita, depois para a caixa contendo minha criação. Bem, disse ele, batendo na carcaça de plástico do braço. Pelo menos sabemos que você é jeitosa. É uma habilidade muito útil. Jeitosa. Foi assim que ele chamou. Como se eu tivesse acabado de montar um móvel da Tok Stock, não projetado um membro robótico funcional. 2 meses depois, a Clara participou de um torneio regional de debates. Ela ficou em 3º lugar. Ela não ganhou, ela se classificou. Naquele fim de semana, eles organizaram um churrasco de comemoração para ela. Papai comprou um notebook novinho em folha por todo no seu trabalho duro. Mamãe a levou para um dia de compras no shopping naquele verão para celebrar sua grande conquista.
Eu a observei desembrulhar o notebook novo e brilhante e senti aquele silêncio frio e familiar se aprofundar na minha barriga. Desci ao porão e encarei minha fita azul, que eu havia pregado no quadro de cortiça. Parecia insignificante, parecia infantil. Foi nesse dia que entendi a regra fundamental. Minhas realizações eram artesanato. As da Clara eram conquistas. Meu trabalho duro era útil. O dela era um sinal de talento. Este padrão exato nos acompanhou por toda a nossa vida. Quando chegou a época dos vestibulares, eu me enterrei nos livros. Consegui uma bolsa de estudos integral na Universidade Federal. Fiquei incrivelmente orgulhosa. Isso, pensei, isso eles têm que ver. Isso é dinheiro de verdade. É uma conquista real e inegável. Sentei com eles na sala de estar para contar. Eu passei na Federal com bolsa integral, anunciei. Cobre toda a mensalidade e taxas, por todos os 4 anos. Meu pai assentiu lentamente, uma expressão de nítido alívio tomando conta de seu rosto. Isso é muito sensato, Bia, disse ele. Extremamente inteligente. Isso nos poupa uma grana, boa menina. Nos poupa uma grana. Essa foi a minha conquista. 1 ano depois, Clara se inscreveu em uma prestigiosa faculdade particular de design em São Paulo. A mensalidade era de R$60 mil por ano. Ela queria estudar design gráfico. Ela foi aceita, mas sem nenhuma bolsa. Ouvi meus pais tendo discussões tensas e sussurradas no quarto deles por 1 semana. Então, eles fizeram um anúncio no jantar. "Nós vamos dar um jeito", declarou papai, erguendo seu copo de suco de laranja. "Você tem que seguir seu sonho, Clara. Nós vamos te apoiar." Eu fiquei sentada lá, cortando metodicamente meu bife. Minha bolsa sensata não era sobre o meu sonho. Era sobre o orçamento deles. O sonho caro e impraticável da Clara era algo pelo qual eles sacrificariam tudo. Eles fizeram uma segunda hipoteca da nossa casa para pagar por isso, pelo sonho dela. Ninguém nunca me perguntou qual era o meu sonho. Acho que nunca lhes ocorreu que eu pudesse ter um. Eu era apenas a sensata, a que era jeitosa. Depois que me formei, encontrei um emprego como corretora de aluguéis para uma grande empresa de administração de imóveis. Eu era diligente. Aprendi a apaziguar conflitos com inquilinos furiosos. Aprendi sobre gestão de orçamentos, agendamento de manutenção e como ler um contrato de aluguel de 40 páginas, como se fosse uma história para dormir. Em 2 anos, fui promovida a gerente sênior de propriedades. Aos 24 anos, eu supervisionava um condomínio de 400 apartamentos. Contei a eles sobre minha promoção. Minha mãe sorriu. "Ah, querida, que maravilha! Vem com um bom plano de previdência?" Papai assentiu em aprovação. Gerente de propriedades. É uma carreira boa e estável. As pessoas sempre precisarão de um teto sobre suas cabeças. Uma carreira estável. Enquanto isso, Clara, que havia largado a faculdade de design depois de 2 anos, conseguiu um emprego criando logotipos para uma startup local. Ela simplesmente tem um olho tão visionário. Mamãe se gabava para suas amigas ao telefone. Ela está no marketing agora. Ela é tão criativa. Esse era o ritmo da minha vida. Os elogios deles eram um concerto e meu nome nunca estava no programa. Eu era a assistente de palco trabalhando nas sombras, garantindo que todas as luzes permanecessem acesas. Clara era a estrela, banhando-se no centro das atenções. E meus pais estavam na primeira fila, jogando buquês de rosas aos seus pés. Então, quando decidi que ia comprar um prédio, eu soube com uma certeza que alcançava meus ossos que eu nunca, jamais poderia contar a eles. Se eu contasse, meu pai chamaria de imprudência. Ele me diria que eu estava me metendo onde não era chamada. Minha mãe se preocuparia se era seguro. Eles encontrariam uma maneira de encolher meu sonho. Eles encontrariam uma maneira de me encolher. Eu vinha me encolhendo para eles a vida inteira. Eu estava farta de ser pequena. Meu segredo não era sobre engano. Era sobre autopreservação. Era sobre construir uma coisa, apenas uma única coisa, que eles não pudessem tocar com suas críticas.
não pudessem diminuir com seus elogios fracos, não pudessem descartar com sua falta de atenção. Eu ia construir em silêncio absoluto, e esse silêncio era o meu poder. Eles deram a Clara R$ 15.000 para suas bancadas de granito. Minha própria conta poupança era o produto de 3 anos de trabalho implacável e invisível. Eu não tinha o apoio financeiro deles, eu não tinha a ajuda de ninguém, mas eu tinha disciplina. Eu tinha um foco tão afiado que às vezes até me assustava. Meu fundo de investimento, que eu havia nomeado Fuga, começou com R$ 52. Era o dinheiro que sobrou do meu orçamento de supermercado um mês. Por 3 anos, essa conta foi minha única religião. Jantares de miojo não eram um meme, eram minha realidade. Enquanto Clara postava fotos de drinks autorais de R$ 50 com suas amigas, eu estava em casa cronometrando a fervura da minha água. Tornei-me uma mestre dos cupons de desconto. Comprava todas as minhas roupas em brechós. Meu Celta 2012 tinha uma rachadura em forma de teia de aranha no para-brisa, que eu simplesmente treinei meus olhos para ignorar. Minha melhor amiga, Sara, me ligava nas noites de sexta-feira. "Vamos, Bia, só uma bebidinha, a galera toda vai sair." "Não posso", eu dizia, meus olhos grudados na planilha do meu velho notebook. "Estou economizando para uma coisa." "O que é? Um carro novo? Uma viagem para a Bahia?" Algo assim, eu mentia. Eu não conseguia contar nem para ela. O sonho parecia frágil demais. Dizer em voz alta parecia que iria estilhaçá-lo. Era profundamente solitário. Houve inúmeras noites em que eu só queria ceder, comprar um par de botas novo, sair para um encontro de verdade com meu namorado, Léo, em um restaurante que não tivesse uma promoção do dia. Léo era o único que tinha uma vaga ideia do que eu estava fazendo. Ele era um homem quieto e gentil que lecionava história no ensino médio. Ele sabia que eu estava economizando obsessivamente, mas não compreendia a escala disso. "Você trabalha tanto, Bia", ele dizia, massageando a tensão dos meus ombros, enquanto eu me curvava sobre meu notebook à 1 da manhã. "O que você está sempre analisando aí?" "Coisas do trabalho", eu murmurava. Não eram coisas do trabalho, era minha verdadeira educação. Eu não apenas acumulava dinheiro, eu estudava. Enquanto minha família assistia a novelas, eu fazia cursos online de financiamento imobiliário, devorei livros sobre direito imobiliário, aprendi sozinha sobre depreciação, tabelas de amortização e retorno sobre o investimento. Aprendi a diferença entre um bom investimento e um poço de dinheiro. Aprendi que tinta descascando aterrorizava a maioria dos compradores, mas era um conserto fácil e barato. Aprendi que uma fundação rachada era um buraco negro que devoraria todo o seu dinheiro e sua alma. Como gerente de propriedades, eu tinha uma arma secreta. Eu conhecia os custos reais. Eu sabia exatamente quanto custava para substituir um aquecedor de água. Eu sabia o valor da hora de um encanador licenciado. Eu sabia que tipos de inquilinos sempre pagavam em dia e quais você teria que perseguir. Meu pai via meu emprego como uma carreira segura e sem futuro. Eu o via como um estágio remunerado. Eu estava sendo paga para aprender a ser uma locadora. Depois de 3 anos vivendo como um fantasma, entrei na minha conta Fuga. Minha visão ficou turva. O número na tela dizia R$60.100. Eu tinha conseguido. Foi então que a verdadeira caçada começou. Passei minhas noites vasculhando sites de imobiliárias. Eu não estava procurando uma casa para mim. Não me importava com bancadas de granito ou closets. Eu estava procurando por números que fizessem sentido. O sobrado geminado na Rua das Palmeiras apareceu em uma terça-feira. Era horrível. As fotos do anúncio eram granuladas e escuras. A descrição era uma única frase curta. 2 unidades. Precisa de reforma. Por isso era barato. R$220.000. Fui até lá durante meu horário de almoço. O bairro era mais antigo, cheio de famílias trabalhadoras e casinhas arrumadas.
O sobrado estava coberto por uma tinta amarela desbotada e descascada. A varanda da frente tinha uma inclinação notável, mas eu andei pela parte de trás e verifiquei a fundação. Tijolo maciço. Olhei para o telhado. As telhas eram velhas, mas não estavam curvadas. Olhei para a lateral da casa. 2 medidores de eletricidade separados. Perfeito! Voltei para o meu escritório e fiz as contas. Fiz e refiz, até poder recitá-las dormindo. Preço de compra, R$220 mil. Minha entrada, 20%, seria de R$44 mil. Minhas economias totais eram de R$60.100. Isso me deixava com pouco mais de R$60 mil, 16 mil para os custos do cartório e reparos imediatos. Era apertado, era terrivelmente apertado. Liguei para a corretora do anúncio. Gostaria de ver as unidades. Uma unidade estava vaga. Era um desastre. Os carpetes estavam manchados e a cozinha tinha um cheiro persistente de gordura velha. A outra unidade era ocupada por uma inquilina de longa data chamada Helena. Ela pagava R$950 por mês. A corretora mencionou que ela nunca atrasava. Então, R$950 da Helena. A unidade vaga, assim que eu a limpasse e colocasse um piso novo, poderia facilmente render outros R$950. Aluguel potencial total, R$1.900 por mês. Meu financiamento, incluindo IPTU e seguro, seria em torno de R$1.100 por mês. Isso deixava um lucro bruto de R$800. Orcei R$200 para manutenção e reparos, R$150 para despesas de capital futuras, como aquele telhado, e R$100 para um fundo de vacância, caso uma unidade ficasse vazia. Meu lucro líquido, minha renda passiva, seria de R$350 por mês. Não era uma fortuna, mas era um começo. Eram R$350 por mês que eu não precisava trocar meu tempo por eles. Era uma máquina. Naquela noite, liguei para o meu banco e consegui uma carta de pré-aprovação. Liguei para a corretora, Jéssica Moura. Ela pareceu audivelmente surpresa quando eu disse que queria fazer uma oferta. "Você é compradora de primeira viagem?" ela perguntou, sua voz tingida de ceticismo. "Sim", eu disse, "mas não sou gerente de primeira viagem. Sei exatamente o que estou fazendo." Eu mesma redigi a oferta. R$215 mil. Hesitei. Ofereci R$215 mil com minha entrada de 20%. Minha mão tremia tanto que mal conseguia controlar o mouse. Era cada real que eu tinha, cada noite em claro, cada não posso sair, tudo apostado nesta única jogada. A voz do meu pai ecoou na minha cabeça. "É arriscado, Bia. Você é só uma gerente. O que você realmente sabe sobre ser proprietária?" Fechei os olhos com força. Imaginei o cheque de R$15 mil para a Clara. Imaginei minha fita de campeã estadual no porão. Abri os olhos, anexei a carta de pré-aprovação. Cliquei em enviar. O whoosh do e-mail saindo da minha caixa de saída foi o som mais alto que eu já tinha ouvido. Recostei-me na cadeira, na escuridão do meu apartamento barato. Meu coração martelava contra minhas costelas. "Vamos nessa!" Sussurrei para o quarto vazio. As semanas seguintes foram uma forma única de inferno. O vendedor contra-ofertou em R$218 mil. Eu aceitei. Então veio o processo de análise de crédito. O banco queria tudo. "De onde vieram esses R$60 mil? O gerente do banco me perguntou ao telefone, sua voz monótona e entediada. "Eu economizei", eu disse. "Você economizou? Do seu salário?" Ele soou como se não acreditasse em uma palavra que eu estava dizendo. "Sim, tenho os extratos bancários de 3 anos. Tive que enviar cada um deles. 3 anos da minha vida pequena, disciplinada e sem intercorrências, expostos. 3 anos de R$800 aqui, R$1.200 ali." Quando ele finalmente deu sua aprovação, disse: "Bem, você é certamente muito econômica." Ele disse econômica,
mas seu tom claramente significava estranha. No dia da assinatura, acordei horas antes do meu alarme. Não consegui comer nada. Vesti minha única blusa boa, a que encontrei em um brechó, e dirigi até o cartório de registro de imóveis. O cartório cheirava a café velho e papel antigo. Era uma sala monótona e sem janelas. A tabeliã era uma mulher que parecia alérgica a sorrisos. O vendedor era um homem idoso que parecia cansado e triste por se desfazer do imóvel. Minha corretora Jéssica estava lá, irradiando alegria. Eu era a pessoa mais jovem naquela sala por pelo menos 2 décadas. Ok, Beatriz, disse a tabeliã. Vamos começar a assinar. Ela empurrou uma pilha de papel em minha direção que tinha pelo menos 7 centímetros de espessura. Minha mão começou a ter cãibra antes mesmo de eu começar. Assinei meu nome. Assinei de novo. E de novo. Assinei papéis declarando que entendia minhas parcelas mensais. Assinei papéis declarando que entendia minha taxa de juros. Assinei papéis declarando que entendia que poderia perder o imóvel inteiro se falhasse. A cada assinatura, a voz do meu pai ficava mais alta na minha cabeça. É muita responsabilidade. Você está se metendo onde não é chamada. Então chegou o momento do cheque. Eu tinha ido ao banco naquela manhã e pedido um cheque administrativo para minha entrada e custos do cartório. Todas as minhas economias se foram, tudo. Deslizei o cheque pela mesa. O velho cansado o pegou. A tabeliã carimbou um documento final com um baque satisfatório. Ela olhou para mim e pela primeira vez sorriu. Foi um sorriso pequeno e genuíno. Parabéns, senhora. Matos, disse ela. Agora você é uma proprietária de imóveis. Senhora Matos. Não Bia, não querida. Senhora Matos. Acho que esqueci como respirar. O vendedor me entregou uma única chave de latão, antiga. Jéssica, minha corretora, bateu palmas. Você conseguiu! Eu apenas assenti, incapaz de falar. Saí daquele cartório para 1000 à luz do sol ofuscante. O mundo parecia diferente. As cores das árvores pareciam mais vivas. Entrei no meu Celta velho e fiquei sentada por 1 minuto inteiro, segurando a chave na mão. Ainda estava quente do aperto do vendedor. Dirigi direto para o sobrado. Meu sobrado. Estacionei na rua e apenas o encarei, a tinta amarela descascando. Os arbustos crescidos no jardim da frente, a varanda levemente torta. Era feio e era assim a coisa mais linda que eu já tinha visto. Saí do carro e peguei meu celular. Fiquei ali na calçada e tirei uma foto. Na foto, sou apenas uma mulher com aparência cansada e cabelo com frizz por causa da umidade. Não estou realmente sorrindo. É mais um olhar de descrença atordoada. Mas estou segurando a chave. Abri meu celular no grupo da família, no WhatsApp. Era a minha primeira coisa na minha tela. A última mensagem era da Clara, uma foto de sua nova e cara máquina de café expresso. Meu polegar pairou sobre o botão anexar foto. Eu poderia enviar, poderia escrever. Adivinhem o que eu acabei de fazer? Eu quase podia ouvir as respostas deles. Minha mãe. Ah, Bia, esse bairro parece um pouco perigoso. É seguro? Meu pai. Um sobrado geminado? Isso dá muito trabalho. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Você mandou fazer uma vistoria? Clara. Nossa, que cor feia. Eles não veriam a vitória. Eles só veriam o risco. Eles não veriam os números que funcionavam. Eles só veriam a tinta descascando. Fechei o aplicativo, coloquei o celular de volta no bolso. Essa vitória era minha e somente minha. Subi os degraus da varanda, coloquei a chave na fechadura e abri a porta da unidade vaga. O cheiro de gordura velha e carpete mofado me atingiu. Eu sorri. Passei 1 hora apenas andando pelos cômodos vazios, fazendo uma lista mental. Tinta nova, piso novo, torneiras novas, luminárias novas. Quando eu estava saindo, a inquilina da outra unidade, Helena, saiu para o seu lado da varanda. Ela era uma mulher mais velha, com um rosto gentil e cansado. Olá, disse ela, sua expressão cautelosa. A corretora disse que a casa foi vendida.
Oi, eu disse, me aproximando. Sou Beatriz Matos. Sou a nova proprietária. Ela me olhou de cima a baixo. Eu estava com minha blusa barata e provavelmente já tinha uma mancha de sujeira no rosto. Você é a nova locadora? Ela perguntou. Sou sim, eu disse, mas pode me chamar de Beatriz. Ela hesitou por um momento. A pia do meu banheiro, disse ela, como se estivesse me testando. Está pingando há 6 meses. O último proprietário, ele vivia dizendo que ia consertar. Nunca consertou. Eu assenti. Deixe-me ver. Ela me deixou entrar em seu apartamento. Era arrumado e aconchegante. A pia do banheiro estava pingando. Pinga, pinga, pinga. Um som constante e enlouquecedor. Ok, eu disse. Já volto. Fui até o meu carro, a voz do meu pai estava na minha cabeça de novo. Jeitosa. Ele quis dizer isso como algo pequeno, um pequeno hobby. Abri meu porta-malas e peguei minha própria caixa de ferramentas pesada. Eu a havia comprado peça por peça ao longo do último ano. Voltei para dentro. Os olhos de Helena se arregalaram quando ela viu a caixa de ferramentas. Você vai consertar? Sim. Ajoelhei-me, deitando no chão de azulejo frio, minha blusa boa ficando suja. Peguei a chave de grifo, fechei o registro de água e desmontei a maçaneta da torneira. A borrachinha de vedação dentro estava completamente desintegrada. Eu tinha um pequeno estojo com vedações variadas no meu kit. Encontrei uma que servia, a substituí e montei tudo de volta. Abri a água novamente. Silêncio. Nenhum único pingo. Levantei-me, limpando graxa e sujeira nas minhas calças. Helena estava apenas me encarando, sem palavras. Obrigada. Ela finalmente sussurrou. Obrigada, senhora. Matos. Só Beatriz, eu disse sorrindo. Saí do apartamento dela e voltei para a minha unidade vazia. Sentei-me no carpete manchado, minha caixa de ferramentas ao meu lado. E naquele momento, eu entendi. Eu não apenas assinei uma pilha de papéis. Eu não apenas comprei uma casa. Quando consertei aquela pia, percebi a verdade. Eu não era apenas dona de um imóvel. Eu era dona do meu futuro. Eu era dona dos problemas. E agora, eu era dona das soluções. Eu não era mais a filha esquecida. Eu era a locadora. Uma semana depois, eu estava coberta de tinta da cabeça aos pés. Eu tinha passado cada hora acordada que não estava no meu emprego dentro daquela unidade vaga. Eu mesma tinha arrancado o carpete velho e mal cheiroso. Tinha esfregado cada centímetro das paredes. Estava no meio da pintura de todo o apartamento com um branco limpo e brilhante. Minhas costas estavam em agonia. Minhas mãos estavam rachadas e secas. E eu nunca, jamais, estive mais feliz. Então meu celular vibrou. Era minha mãe. Jantar de domingo, 18 horas. Não se atrase. Vamos comemorar a Clara. Eu tinha esquecido completamente. A comemoração. Clara havia se mudado oficialmente para sua casa nova, aquela que eles a ajudaram a comprar. Suspirei. Esfreguei minhas mãos com uma escova de arame até ficarem em carne viva, mas a tinta branca ainda estava encrostada sob minhas unhas. Vesti as roupas mais bonitas que eu tinha, que não estavam cobertas de poeira de drywall, e dirigi até a casa dos meus pais. No segundo em que entrei pela porta, o barulho me atingiu. Era sempre barulhento quando Clara era o centro das atenções. A casa cheirava a carne assada. Bia, querida, você está atrasada, mamãe disse, beijando o ar ao lado da minha bochecha. Coloque a salada na cozinha. Entrei na sala de jantar. Meu pai estava abrindo uma garrafa de vinho caro. Clara estava esparramada no sofá, com os pés para cima, mostrando o celular para minha tia. E este é o quarto principal, dizia Clara, deslizando pelas fotos. Vamos mandar fazer uma cabeceira estofada sob medida. Ah, é simplesmente maravilhoso, minha tia arrulhou. Sentei-me à mesa, em silêncio. Jantar, mamãe chamou. Todos nos reunimos ao redor da mesa. Papai serviu o vinho e ergueu a taça. Um brinde, disse ele, radiante para minha irmã.
A Clara, nossa pequena proprietária, ela tem sua casa nova, seu ótimo emprego novo, ela está realmente subindo na vida. Estamos tão orgulhosos de você, querida. Ah, pai, Clara riu. Minha mãe enxugou uma lágrima do olho. Está tudo perfeito, docinho. Você tem um gosto maravilhoso. Aquele granito que você escolheu é simplesmente deslumbrante. Clara passou o celular pela mesa como se fosse uma relíquia sagrada. Tive que olhar as fotos, os 4 quartos, a garagem para 2 carros, as bancadas de granito reluzentes, o quintal enorme e vazio. Era uma casa nova em um condomínio novo. Era adorável. Era também, eu sabia por minha própria pesquisa, um financiamento gigantesco que ela provavelmente não conseguiria pagar sem a ajuda financeira constante de nossos pais. Eu apenas sorri e assenti. É linda, Clara, de verdade. Meus nós dos dedos latejavam onde eu os havia acertado acidentalmente com um martelo tentando consertar um pedaço de rodapé. Senti aquele silêncio antigo e familiar se instalar sobre mim. Eu era o fantasma à mesa novamente. Eu estava sentada ali, uma proprietária de imóveis de verdade, uma locadora, uma investidora. E eles estavam brindando a minha irmã por escolher bancadas. Não sei por que fiz isso. Talvez eu estivesse exausta demais. Talvez eu só quisesse, por um único segundo, ser vista. Esperei por uma pausa no show da Clara. Ficou ótima, Clara, eu disse, minha voz soando pequena até para meus próprios ouvidos. Na verdade, eu ando pensando em comprar algo para mim em breve. Minha mãe me deu um sorriso educado e distante. Ah, que legal, querida. Um pequeno apartamento seria perfeito para você. Meu pai pousou a taça de vinho. Ele riu. Aquela mesma risada horrível e desdenhosa. Bia, sejamos realistas, disse ele. Ele se inclinou e deu um tapinha no meu ombro. Não foi um abraço, foi um tapinha, do tipo que se dá em um cachorro. Você tem um emprego estável e isso é ótimo. Estamos orgulhosos de você por isso. Mas comprar uma casa é muita responsabilidade, é um risco financeiro enorme. Eu apenas olhei para ele. Eu andei fazendo as contas, acho que consigo dar conta. Ele balançou a cabeça, ainda sorrindo, como se eu fosse uma criança falando em se juntar ao circo. Eu só não quero que você se meta onde não é chamada. Você não é como sua irmã. A Clara é extrovertida. Ela é arrojada. Então ele disse as palavras que finalmente quebraram algo profundo dentro de mim. Você deveria tentar conseguir uma carreira de verdade primeiro. Você é inteligente, Bia. De verdade. Você se esconde. Ele se virou, caminhando para a cozinha para pegar mais vinho. Sua rejeição foi tão completa como se ele tivesse me dado um tapa no rosto. Você se esconde. Ele viu minha quietude. Ele viu meu planejamento cuidadoso e meticuloso. Meu estudo noturno, minha disciplina, meu sacrifício. E ele chamou isso de se esconder. Ele viu meu silêncio como uma fraqueza. Ele o viu como medo. Clara nem mesmo o ouviu. Ela já estava mostrando à minha tia fotos de cortinas em potencial. Minha mãe estava falando sobre o que teríamos de sobremesa. Eu era invisível. Meu próprio pai tinha acabado de me dizer que eu era uma covarde e ninguém mais à mesa tinha sequer notado. Levantei-me. Com licença, murmurei. Fui para a cozinha. Agarrei a borda da pia, a mesma em que lavei louça por toda a minha vida. Olhei para o meu reflexo na janela escura da cozinha. Vi meu rosto cansado. Vi a tinta branca ainda teimosamente agarrada sob minhas unhas. Eu não estava me escondendo. Eu estava construindo. Olhei para o reflexo do meu pai enquanto ele ria na outra sala. Você não faz ideia, sussurrei para o vidro. Você não faz ideia do que eu estou construindo. Afastei-me da janela. Meu segredo ainda estava seguro, e pela primeira vez na minha vida eu estava profunda e profundamente feliz por eles não poderem me ver. O aplauso deles era barato, a validação deles era inútil, meu sobrado era real, a tinta nas minhas mãos era real. O cheque do aluguel que estaria na minha caixa de correio na próxima semana era real.
Respirei fundo, coloquei meu velho sorriso ensaiado e voltei para a mesa para comer minha sobremesa. Aquele jantar de domingo foi um ponto de virada. Quando meu pai disse que eu era inteligente, mas que me escondia, algo dentro de mim não apenas rachou, endureceu como aço. Ele achava que minha quietude era uma fraqueza. Eu o deixaria continuar acreditando nisso. Voltei para meu apartamento vazio e recém-pintado e fiz uma promessa. Eu nunca mais pediria nada a eles, nem dinheiro, nem ajuda, e certamente nem a aprovação deles. As opiniões deles não eram mais uma variável no meu plano de negócios. O trabalho era brutal. Eu era locadora antes do meu expediente começar e era locadora muito depois de eu deveria estar dormindo. Encontrei meu primeiro inquilino para a unidade recém-reformada. Um jovem casal começando a vida juntos. No dia em que se mudaram, eles pagaram o depósito de segurança e o primeiro mês de aluguel. Depositei aquele dinheiro na minha conta bancária e meu fundo fuga, que eu havia renomeado para fundo imobiliário, não estava mais vazio. Com o aluguel de Helena adicionado, a máquina estava ligada. Minha vida caiu em um ciclo simples e repetitivo. Acordar às 6 horas. Ir para o meu emprego real como gerente de propriedades das 7 horas às 16 horas. Trocar de roupa no carro. Ir para a minha própria propriedade das 16 horas até as 22 horas. Aprendi a fazer coisas que nunca pensei ser capaz. Aprendi a instalar drywall em um sábado frustrante. Os novos inquilinos da Unidade 1 tiveram um pequeno vazamento do banheiro de cima, que deixou uma mancha marrom feia de 1 metro no teto da sala de estar. Eu poderia ter contratado um profissional por R$ 1.500. Meu fundo imobiliário me encarou e disse: de jeito nenhum. Assisti a 8 horas de tutoriais no YouTube. Comprei uma placa de drywall, uma lata de massa corrida e fita. Minha primeira tentativa foi um desastre completo. A massa ficou empelotada, a fita borbulhou. Fiquei tão frustrada que dei um soco em outra parte da parede. Sentei no chão, coberta de poeira branca, e simplesmente chorei. Eu estava tão exausta, eu estava tão sozinha. Não podia ligar para meu pai e perguntar como isso funcionava. Não podia ligar para a Clara para reclamar. Eu só tinha que sentar ali e descobrir sozinha. Respirei fundo, raspei toda a bagunça empelotada e comecei de novo. E de novo. Na noite de domingo estava bom. Não estava perfeito, mas estava remendado. Lixei até ficar liso. Pintei. Quando os inquilinos chegaram em casa, eles olharam para cima e disseram: "Uau! Ficou ótimo, Beatriz." Não ficou ótimo. Ficou passável. Mas estava feito. E me custou R$ 120, não R$ 1.500. Eu não era apenas jeitosa, eu estava me tornando forte com as minhas mãos. Decorei os códigos de zoneamento locais. Aprendi o que tornava uma propriedade não conforme. Aprendi sobre servidões e linhas de propriedade. Aprendi a conversar com encanadores e eletricistas e a não deixá-los me menosprezar. A primeira vez que um eletricista tentou me cobrar a mais por um trabalho simples, eu apenas o encarei em silêncio até que ele pigarreou e me deu o orçamento real. Cada real de lucro ia direto para o fundo imobiliário. Meu lucro de R$ 350 por mês cresceu para R$ 600 à medida que eu controlava meus custos de manutenção. Meus inquilinos estavam felizes porque, quando ligavam, eu aparecia, muitas vezes em menos de 1 hora, com minha própria caixa de ferramentas. Eles pagavam o aluguel em dia. A máquina continuava funcionando. 8 meses após minha primeira escritura, meu fundo imobiliário atingiu R$ 35 mil. Era a hora. Eu já sabia qual prédio eu queria. Ficava na Avenida dos Carvalhos, a 3 quarteirões do meu primeiro sobrado. Era outro sobrado geminado, desgastado, mas este tinha um quintal maior. O anúncio dizia: inquilinos de longa data, aluguéis abaixo do mercado. Essa era a frase mágica.
Significava que o proprietário estava cansado e não aumentava o aluguel há anos. Assustava os compradores de casas normais, mas para mim era uma mina de ouro. Os aluguéis eram de R$ 750 cada. A média do bairro era de R$ 1.100. A matemática era simples. Fui ao banco. Desta vez, eu tinha documentação. Tinha demonstrativos de lucros e perdas. Tinha listas de aluguéis. Tinha extratos bancários mostrando depósitos consistentes e previsíveis. O gerente de crédito, um diferente desta vez, revisou meu arquivo. Você comprou seu primeiro imóvel há apenas 8 meses? Ele perguntou. Sim. E você já tem R$ 35 mil para outra entrada? Sim. Ele não me chamou de econômica. Ele aprovou meu financiamento em menos de 1 hora. A segunda assinatura foi diferente. Vesti uma blusa limpa, mas não me importei com o cheiro do café. Assinei a pilha de papéis com uma mão firme e estável. Eu conhecia cada formulário. Sabia exatamente com o que estava concordando. Todo o uniprocesso levou 40 minutos. Deslizei o cheque pela mesa, apertei a mão do vendedor e saí com as chaves. Eu agora era dona de 4 unidades. O sobrado número 1 na Rua das Palmeiras tinha um lucro de R$ 600 por mês. O sobrado número 2 na Avenida dos Carvalhos precisava de reformas. Avisei os inquilinos existentes que estaria reformando, mas que adoraria que ficassem. Consertei suas pias que vazavam e pintei suas portas da frente. Eles ficaram tão gratos que concordaram com um aumento de aluguel para R$ 950. Ainda estava abaixo do mercado, mas eles eram bons inquilinos. Meu novo financiamento era de R$ 1.300. O novo total de aluguel era de R$ 1.900. Meu novo lucro era de R$ 600. Minha renda passiva total era agora de R$ 1.200 por mês. Era inverno. Eu tinha acabado de fazer 27 anos e estava ganhando R$ 14.400 por ano com meu negócio paralelo. Meu emprego diurno me pagava R$ 55 mil por ano. Meu pequeno império já estava rendendo mais de 1/4 do meu salário. Sentei no meu carro em frente ao sobrado da Avenida dos Carvalhos. Estava frio e observei minha respiração embaçar o vidro. Eu tinha R$ 1.820 na minha conta corrente pessoal. Eu era rica em imóveis e pobre em dinheiro, mas eu tinha conseguido. No dia seguinte, entrei no escritório do meu chefe na empresa de administração de propriedades. Posso falar com você por um momento? Eu perguntei. Claro, Bia, o que foi? Estou pedindo demissão. Ele me encarou, perplexo. O quê? Você recebeu outra oferta? Podemos cobrir. Você é minha melhor gerente. Não, eu disse e sorri. Foi o primeiro sorriso verdadeiramente genuíno e feliz que eu tive em 1 ano. Vou trabalhar para mim mesma. Comprei algumas propriedades. É hora de administrar as minhas. O queixo dele literalmente caiu. Você comprou propriedades, tipo prédios de apartamentos, apenas alguns sobrados geminados, eu disse. Ele me olhou com um tipo completamente novo de respeito. Bem, que coisa. Saí daquele prédio 2 semanas depois e nunca mais olhei para trás. Eu estava apavorada. Tinha acabado de pedir demissão do meu emprego bom e estável. Não tinha plano de saúde, não tinha previdência privada, tinha 4 unidades de aluguel e um lucro de R$ 1.200 por mês. Liguei para o Léo naquela noite, minha voz tremendo. Eu fiz isso, pedi demissão. O quê? Ele disse, sua voz cheia de choque. Bia, você está bem? Tem certeza disso? Estou apavorada, eu disse, soltando uma risada pequena e trêmula. Mas estou bem. Sou uma investidora em tempo integral agora. Ele ficou em silêncio por um momento. Você sabe o que está construindo, Bia? Ele disse suavemente. Você está construindo um império invisível. Ninguém consegue nem ver ainda, mas é real. Eu sei, eu disse, olhando pela janela do meu apartamento. Eu chamo isso de paz. Minha nova vida tinha um ritmo diferente. Era mais difícil, mas era toda minha.
Meu escritório não era mais um cubículo, era uma escada bamba em um telhado na chuva enquanto eu remendava um vazamento. Meu trabalho era aprender a assentar azulejos em um banheiro, porque um empreiteiro me cotou R$ 2.000 e eu sabia que poderia fazer por R$ 300 em materiais. Meu trabalho era planilhas, contas bancárias e trabalho físico constante e árduo. Eu era minha própria chefe. Eu também era minha própria encanadora, pintora, contadora e terapeuta. E minha família ainda não tinha ideia. No que lhes dizia respeito, eu ainda era a Bia que trabalha com apartamentos. Eu nunca os corrigi. Quando pedi demissão, apenas disse a eles que tinha reduzido minhas horas para meio período. Era uma mentira e era a única maneira de me proteger. A rejeição deles havia se tornado um muro atrás do qual eu podia me esconder. Eu estava administrando um pequeno negócio em crescimento. Eu era uma mulher de 27 anos, com um portfólio de imóveis no valor de mais de R$ 430 mil. E quando eu ia ao jantar de domingo, ainda era a filha invisível e sensata. O padrão naqueles jantares nunca mudou, só piorou. Clara era a estrela. Ela havia sido promovida em sua startup. Agora era gerente sênior de experiência de marca. Ela tem um instinto incrível, dizia papai, erguendo a taça à mesa. Ele dizia isso toda vez. Isso não se ensina. Ela simplesmente sabe o que as pessoas querem. Clara absorvia tudo. Sinceramente, é tão estressante, pai. Estamos lançando uma nova linha de produtos e eu tenho que coordenar 3 influenciadores diferentes. E o tapete que encomendei para a minha sala é o tom de creme errado. É um desastre total. Tive que devolver. Eu fiquei sentada lá, minhas mãos ásperas e ardendo debaixo da mesa. Minhas mãos ardiam porque eu tinha passado o dia inteiro anterior no porão do sobrado da Avenida dos Carvalhos, consertando um cano quebrado. Eu tinha lama no cabelo que não consegui lavar completamente. Eu tinha acabado de economizar R$ 1.800 fazendo o trabalho sozinha, deitada de costas na terra fria e úmida. E Clara estava tendo um desastre por causa de um tapete cor de creme. E você, Bia? Mamãe perguntava, virando-se para mim como um pensamento posterior. Ainda trabalhando naquele prédio? As coisas estão bem, mãe, eu dizia, exibindo meu sorriso quieto e ensaiado, apenas ocupada. Que bom, querida. E ela se virava de volta para a Clara. Agora me fale sobre as cortinas que você estava olhando. Eu apenas fiquei sentada e bebi meu vinho. Eu ouvia, eu a sentia, e por dentro algo novo estava acontecendo. Não era mais raiva, nem era mais mágoa. Era distância. Eu estava vivendo em um universo completamente diferente do deles. Eles estavam preocupados com tapetes cor de creme. Eu estava preocupada com taxas de juros e taxas de vacância. Eles ficavam impressionados com instintos. Eu ficava impressionada com fluxo de caixa. Eles não tinham ideia do que eu estava fazendo porque nunca, nem uma vez, me fizeram uma pergunta de verdade. Eles nunca perguntaram, Bia, pelo que você é apaixonada? Eles nunca perguntaram, quais são seus objetivos? Eles nunca perguntaram, o que você está construindo? Eles apenas viam o que queriam ver. Clara, a brilhante e reluzente. E Bia, a monótona e estável. Uma noite, a dissonância cognitiva, o abismo entre o mundo deles e o meu, tornou-se um canyon. Eu estava no jantar. Clara estava falando sobre seu novo namorado, um consultor financeiro. Meu pai estava profundamente impressionado. Meu celular vibrou no meu bolso. Ignorei. Vibrou de novo e de novo. Com licença, eu disse, levantando-me da mesa. Fui ao banheiro e olhei para o meu celular. Era Helena, minha primeira inquilina. Mensagem. Beatriz, o aquecedor parou de funcionar. Está muito frio. Mensagem. Por favor, me ligue. Meu bebê está congelando. Mensagem. Você está vindo? Meu sangue gelou.
Era fevereiro. Estava fazendo 5 graus lá fora. Saí correndo do banheiro, pegando meu casaco e minha bolsa. Eu tenho que ir, eu disse, já caminhando para a porta. O quê? Minha mãe pareceu insultada. Estamos prestes a comer a sobremesa. Bia, o que há de errado? É trabalho, eu disse. Uma emergência. Meu pai suspirou, um olhar de profunda decepção em seu rosto. Vê, Bia, é disso que eu falo. Você está sempre de plantão para outra pessoa. Você deixa essa empresa de administração pisar em você. Você nunca terá uma carreira de verdade se estiver sempre correndo para consertar os problemas dos outros. Suas palavras me atingiram. Consertar os problemas dos outros. Você está certo, pai, eu disse, fechando o arrow zíper do meu casaco. Eu tenho que ir consertar um problema. Saí pela porta. Não me despedi. Cheguei na Rua das Palmeiras em 10 minutos. O aquecedor a gás estava morto. Helena e seu marido estavam amontoados na sala de estar com o bebê, todos eles embrulhados em casacos. Sinto muito, eu disse. Vou consertar isso. Passei 4 horas naquele porão gelado. Eu estava no telefone com um técnico de aquecedores de emergência, um homem paciente que me orientou sobre como reacender a chama piloto e verificar o termopar. Acabou sendo uma peça simples, de R$50. Às 23 horas, o aquecedor voltou à vida com um ronco. O ar quente começou a soprar pelas saídas. Helena começou a chorar de alívio. Ela tentou me pagar. De jeito nenhum, eu disse. Só sinto muito por ter demorado tanto. Dirigi para casa, coberta de fuligem e sujeira, tremendo incontrolavelmente. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Mensagem. Estou muito decepcionada com você. Você foi extremamente rude hoje à noite. Parei meu carro na beira da estrada, olhei para a mensagem de texto e comecei a rir. Ri até as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Minha família estava decepcionada comigo por ser rude. E eu estava aqui fora no frio congelante, mantendo uma família com um bebê aquecida. Eu não era mais a filha deles, não de verdade. Eu era uma empresária e eu não tinha nenhuma validação deles. Pela primeira vez, percebi que não precisava. Eu não precisava de jeito nenhum. Meu sistema estava funcionando. Os R$1.200 por mês das minhas 2 primeiras propriedades se acumularam mais rápido do que eu esperava. Minha vida era um ciclo simples: consertar, alugar, economizar. Eu tinha 28 anos. Fazia 18 meses que eu tinha largado meu emprego. Com o fluxo de caixa da Rua das Palmeiras e da Avenida dos Carvalhos, comprei minha 3ª propriedade, uma pequena casa unifamiliar na Zona Leste. Os números eram perfeitos. 6 meses depois, comprei a 4ª, outro sobrado, geminado. Eu agora era dona de 6 unidades. Meu portfólio valia aproximadamente R$850 mil. Minha renda passiva, depois de todos os financiamentos e despesas pagos, era de pouco mais de R$4.500 por mês. Não era uma fortuna, mas era real. E era tudo meu. Eu ainda morava no meu mesmo apartamento barato. Ainda dirigia meu carro velho com o para-brisa rachado. Meu império era completamente invisível para o mundo e ainda era completamente desconhecido para minha família. Então, em uma tarde de quarta-feira, meu telefone tocou. Eu estava no meio da pintura de um quarto com tinta branca no cabelo. Beatriz falando, eu disse, prendendo o telefone entre o ombro e a orelha. Oi, é a Beatriz Matos? Perguntou uma voz de som profissional. Sim? Meu nome é Janaína Campos. Sou jornalista da Gazeta de Negócios. Parei de pintar. Desculpe, quem? Presumi que era uma ligação de vendas, alguém tentando me vender uma assinatura. Janaína Campos, ela repetiu. Sou repórter de negócios. Estou fazendo uma matéria sobre investidores imobiliários locais e seu nome apareceu. Meu nome? Quase derrubei o telefone. Como? Eu rastreio registros de empresas LTDA e transferências públicas de escrituras, disse ela com naturalidade.
Uma empresa chamada Palmeiras e Carvalhos Empreendimentos comprou 4 propriedades nos últimos 2 anos. Os registros públicos listam você como a única proprietária. É uma taxa de aquisição muito rápida para uma nova investidora. Eu queria ouvir sua história. Meu coração batia forte no peito. Ela me encontrou. O rastro de papel que eu havia construído com tanto cuidado não era invisível, afinal. Era um registro público. Ah, eu disse, minha voz mal um sussurro. Minha história não é muito interessante. Uma mulher de 28 anos comprando 4 propriedades em 2 anos, tudo sozinha? Acho que é muito interessante, disse ela. Posso te pagar um café? Adoraria ouvir como você fez isso. Nos encontramos no dia seguinte em uma cafeteria local. Eu estava tão nervosa que derramei meu café 2 vezes antes mesmo de tomar um gole. Janaína era gentil, alguns anos mais velha que eu, com um rosto afiado e inteligente. Então, disse ela, abrindo seu caderno, vamos começar do começo. Como você conseguiu o capital inicial? Grande herança? Dinheiro da família? Dinheiro da família? Eu me encolhi. Foi a primeira pergunta e foi a que mais doeu. Não, eu disse. Nenhum dinheiro da família. Eu economizei. Você economizou? Eu economizei R$60 mil. Levei 3 anos. Eu trabalhava como gerente de propriedades e eu não saía. Comi muito miojo. Janaína parou de escrever. Ela olhou para mim. Ok, disse ela lentamente. Agora estou realmente interessada. As perguntas continuaram. Qual foi sua motivação? Por que imóveis? Meu pai. Ele sempre me disse que eu era jeitosa. Ele quis dizer isso como algo pequeno. E meu trabalho. Eu gerenciava propriedades para outras pessoas. Pensei que deveria estar gerenciando para mim mesma. Então, sua família apoiou? Olhei para minhas mãos. Estavam manchadas de tinta e cobertas por uma rede de pequenos cortes e calos. Eu tinha ficado em silêncio por toda a minha vida. Tinha me escondido atrás do meu sorriso. E sentada ali, com essa completa estranha, eu simplesmente não queria mais me esconder. Não, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Eles não apoiaram. Eles não sabiam. Como assim eles não sabiam? Eles ainda não sabem. A caneta de Janaína parou de se mover. Beatriz, do que você está falando? Então eu contei a ela. Contei tudo. Contei sobre a fita da feira de ciências. Contei sobre minha bolsa sensata e a faculdade dos sonhos da Clara. Contei sobre o jantar de domingo à noite. Eles deram à minha irmã R$15 mil para a casa nova dela. Eu disse, minha voz nem mesmo tremendo. Era apenas um fato. Naquela mesma noite, meu pai riu de mim. Ele me disse que eu gerencio apartamentos. Não sou dona deles. Ele me disse para dar passos de bebê. Ele não tinha ideia de que eu tinha feito uma oferta no meu primeiro sobrado naquela mesma manhã. Janaína estava apenas me encarando. Então o que você fez? Ela perguntou. Eu apenas fiquei em silêncio. Eu o comprei, depois comprei outro e outro. Deixei que continuassem pensando que eu era apenas a quieta e sensata Beatriz, a garota que estava se escondendo. E eles ainda não sabem que você é dona de 6 unidades? Que você é uma investidora em tempo integral? Não, eu disse. Até onde eles sabem, ainda sou gerente de meio período em um emprego que larguei há quase 2 anos. Janaína fechou seu caderno. Beatriz, disse ela, sua voz cheia de uma nova intensidade. Isso não é apenas uma história de negócios. Isso é uma história incrível. Uma semana depois, ela me ligou. A matéria vai sair, disse ela, e meu editor quer uma foto. Podemos encontrá-la em sua primeira propriedade? O sobrado amarelo? O fotógrafo me encontrou na Rua das Palmeiras. Ele me pediu para ficar em frente àquela porta amarela descascada, a mesma em frente à qual eu estive segurando minha chave, o que parecia uma vida atrás. Segure estas, disse ele, e me entregou um conjunto de chaves do meu chaveiro. Apenas olhe diretamente para a câmera, pareça orgulhosa.
Eu estava tão acostumada a me esconder, estava tão acostumada a me misturar com o papel de parede. Mas eu fiquei ali. Pensei na risada desdenhosa do meu pai. Pensei na rejeição ansiosa da minha mãe. Pensei no porão gelado e no aquecedor quebrado. Levantei o queixo, segurei as chaves e olhei diretamente para a lente da câmera. Eu não sorri, eu apenas existi. Na manhã seguinte, o artigo foi publicado. Léo me enviou o link. Ele era o único que sabia que estava por vir. A manchete dizia: como uma jovem de 28 anos construiu um império imobiliário de R$850 mil em segredo e sem ajuda da família. E lá estava eu. A foto era enorme. Era eu, em pé na frente da minha porta amarela descascada. Eu não era a filha esquecida. Eu não estava me escondendo. Eu parecia forte. O artigo contava toda a história. Tinha meu nome. Tinha o nome da minha empresa. E tinha as citações. Tinha o cheque de R$15 mil para minha irmã. Tinha a citação do meu pai. Você gerencia, você não é dona. Tinha minha resposta à pergunta dela. Sua família te ajudou? E minha resposta, impressa em negrito. Não, eles nem sabiam. Sentei no chão do meu apartamento barato e li a história da minha vida na Gazeta de Negócios. Meu celular estava no tapete ao meu lado. Estava silencioso por cerca de 10 segundos e então ele explodiu. A primeira ligação foi da minha mãe. Encarei o nome dela piscando na tela. Minha mão tremia. Deixei ir para a caixa postal. Um segundo depois, uma mensagem de texto. Mãe, Beatriz, por favor me ligue agora mesmo. Esse artigo é real. Antes que eu pudesse processar isso, outra ligação. Pai, deixei ir para si a caixa postal. Texto. Você é dona de 4 propriedades? Desde quando? Que artigo é esse? Eu não entendo. Então, uma mensagem da Clara. Clara, meu Deus, Bia. Você tá rica? Por que você não me contou? Meu celular começou a vibrar e tocar sem parar. Minha tia, meu tio, minha velha amiga, Sara. Era como se toda a minha vida estivesse convergindo para este único ponto. O império invisível era, de repente, violentamente visível. Desliguei o celular. Eu simplesmente não conseguia. Sentei-me ali no silêncio súbito. A bomba havia explodido. O segredo estava revelado. Eu estava apavorada, mas também estava, estranhamente, conseguindo respirar. O peso de 28 anos de ser invisível simplesmente se foi. Eles podiam me ver agora. Eles não tinham escolha. Deixei meu celular desligado pelo resto do dia. Fui para minha propriedade mais nova e apenas pintei. Dei uma segunda demão em uma parede de um quarto. O trabalho físico simples me acalmou. Isso era real. A tinta era real. As paredes eram reais. Quando liguei meu celular naquela noite, eu tinha 14 chamadas perdidas e 32 mensagens de texto. A última era da minha mãe. Mãe, você vem para o jantar neste domingo. 18 hours. Não vamos discutir isso por mensagem. Precisamos conversar. Não era um pedido. Era uma intimação. A semana inteira foi uma agonia. Eu me sentia enjoada toda vez que tentava comer. Léo se ofereceu para ir comigo. Eu posso estar lá, disse ele, segurando minha mão. Você não precisa enfrentá-los sozinha. Não, eu disse, e fiquei surpresa com a firmeza da minha voz. Eu tenho que fazer isso sozinha. Comecei isso sozinha. Tenho que terminar. Naquele domingo, dirigi até a casa dos meus pais. Foi a viagem mais longa da minha vida. Subi a mesma calçada e usei minha chave antiga para abrir a mesma porta da frente. Entrei. A casa estava silenciosa. Nunca estava silenciosa. Eles estavam todos lá. Minha mãe, meu pai e a Clara. Não estavam na sala de estar. Estavam sentados à mesa de jantar, o palco de tantas das minhas humilhações passadas. Parecia uma intervenção. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos e inchados. Meu pai apenas parecia velho. Clara estava encarando a mesa, o rosto pálido. O jornal estava no meio da mesa, dobrado no meu artigo.
Minha foto estava virada para cima. Sentei-me na minha cadeira de sempre. Não disse nada. Meu pai falou primeiro. Sua voz não era o estrondo alto e confiante que eu sempre conheci. Era baixa, era oca. Beatriz. Por quê? Ele perguntou. Eu apenas olhei para ele. Por que o quê, pai? Por que isso? Ele bateu no jornal. Por que contar a um repórter essas coisas? Sobre nós? Que nós zombamos de você? Por que você simplesmente não nos contou? E aí estava a pergunta. Depois de todo esse tempo, respirei fundo. Eu não gritei, eu não chorei. Eu apenas falei a verdade pura e simples. Porque vocês não estavam ouvindo, eu disse. Minha mãe soltou um pequeno soluço. Eu tentei, continuei, meu olhar fixo no meu pai. Naquela noite, a noite em que você deu o cheque para a Clara, eu tentei te dizer que estava olhando uma propriedade e você riu de mim. Você me disse que eu gerencio coisas, não sou dona delas. Você me disse para dar passos de bebê. Você me disse que eu estava me escondendo. Você se lembra de ter dito isso, pai? Ele me encarou. Pude ver a lembrança surgindo em seu rosto. Ele se lembrou. Eu disse isso. Ele sussurrou. Ele olhou para as próprias mãos. Eu disse, mas eu pensei que você estava estagnada. Pensei que você estava apenas com medo do mundo. Pensei que você estivesse se escondendo. Eu não estava me escondendo, pai. Eu disse, minha voz suave. Eu estava trabalhando. Eu estava economizando. Eu estava estudando. Vocês não conseguiam ver. Ele finalmente olhou para mim e todo o orgulho, toda a arrogância haviam sumido. Ele apenas parecia quebrado. Você não estava estagnada, ele sussurrou, como se estivesse percebendo pela primeira vez. Você estava construindo. Minha mãe finalmente desabou. Ela colocou a cabeça entre as mãos e apenas chorou. Não soluços altos e dramáticos, apenas as lágrimas silenciosas, horríveis e ofegantes de profundo arrependimento. Nós somos tão orgulhosos da Clara. Ela finalmente disse, enxugando os olhos. Ela sempre foi tão barulhenta. Ela sempre precisou de tanto. Ela estava sempre em algum tipo de problema ou precisava de algo. E você sempre foi tão fácil, Bia. Você era tão boa, tão capaz. Você nunca pediu nada. Ela olhou para mim, seus olhos suplicantes. Nós simplesmente paramos de olhar. Apenas assumimos que você estava bem. Nós não te vimos, querida. Nós não te vimos de jeito nenhum. E eu sinto muito, muito mesmo. Eu apenas assenti. Então ouvi a maior surpresa. Clara. Ela não tinha dito uma única palavra. Ela empurrou o jornal para longe. Aqueles 15 mil reais, disse ela suavemente sem olhar para mim. Eu precisava. Eu estava sem dinheiro. Não teria conseguido fechar a compra da casa sem eles. Meu emprego não é o que vocês pensam. Minha casa. Mal consigo pagar as parcelas. Tenho 20 mil reais em dívidas de cartão de crédito só para mobiliá-la. Ela finalmente olhou para cima e seus olhos estavam cheios de uma emoção nova e crua. Não era ciúme, era admiração. Você estava construindo coisas de verdade, disse ela. Você estava construindo ativos. Você estava construindo um negócio. Eu estava apenas me exibindo. Eu estava apenas comprando coisas para colocar no Instagram. Ela respirou fundo, trêmula. Você está realmente rica. Não, Clara, eu disse. Não estou rica. Estou apenas segura. Todo o meu dinheiro está nos imóveis. Eu ainda moro no meu mesmo apartamento. A sala ficou em silêncio novamente. Por 28 anos, o poder sempre esteve do lado deles da mesa. Estava na voz retumbante do meu pai, na preocupação ansiosa da minha mãe e no holofote brilhante da Clara. Agora, o poder estava apenas sentado no meio da mesa. Estava, na verdade. Olhei para minha família quebrada, cega e arrependida. A raiva que eu guardei por tanto tempo havia sumido. Eu não me sentia triunfante. Eu apenas me sentia leve.
Pela primeira vez na minha vida, eu não precisava provar nada. Eles finalmente tinham olhado. E eles finalmente me viram. As semanas após aquele jantar foram um novo tipo de silêncio. Um silêncio estranho e cuidadoso. Minha mãe começou a me ligar, não para me contar sobre o último drama da Clara, mas para perguntar sobre mim. Como foi seu dia, Bia? Ela perguntava. Você está trabalhando em uma de suas casas? Sim, mãe, eu dizia. Estou assentando azulejos em uma cozinha hoje. Ah, ela dizia, isso é maravilhoso. Tenha cuidado. Era um começo. Meu pai me mandou uma mensagem um dia. Estava olhando minha conta do IPTU. Parece alta. Você sabe alguma coisa sobre como contestar isso? Era a maneira dele de dizer, eu te respeito, eu te vejo como uma especialista. Mandei de volta as informações de que ele precisava. Clara foi a mais silenciosa, mas uma noite ela me enviou uma mensagem. Posso te levar para tomar um café? Quero te perguntar sobre orçamentos. Eu respondi, eu adoraria. Algumas semanas depois, fechei a compra da minha quinta propriedade. Era uma pequena casa de 2 quartos, minha escritura mais fácil até então. Eu havia economizado os 20% de entrada inteiramente com os lucros das outras 4 propriedades. A máquina estava funcionando perfeitamente. Fui para a mera casa naquela noite. Os novos inquilinos não se mudariam por uma semana. Fiquei na sala de estar vazia. O sol estava se pondo e a luz entrava pelas janelas pegando nos grãos de poeira que dançavam no ar. Era lindo! Peguei meu celular, tirei uma foto das chaves na minha mão, com a luz dourada do pôr do sol ao fundo, e fiz algo que nunca tinha feito antes. Abri minha conta pessoal de mídia social, não a da minha empresa, a minha. Postei a foto e escrevi uma legenda. Pensei no que dizer. Poderia ter sido raivosa. Poderia ter dito, olhem para mim agora. Mas não sentia isso. Apenas escrevi a verdade. Legenda, comecei com nada além de um sonho e uma conta poupança. Sem atalhos, sem pedir permissão. Só trabalho. Postei. Foi a primeira vez que reivindiquei publicamente meu sucesso. Coloquei meu celular no bolso e apenas apreciei o momento de silêncio. Alguns minutos depois, ele vibrou. Era um comentário. Da minha mãe. Mãe, tão orgulhosa de você, meu amor. Sempre estive, mesmo quando não demonstrei direito. Li o comentário. Sempre estive. Era mentira, claro. Ela não esteve. Ela não tinha me visto. Mas também era a verdade dela agora. Era a verdade que ela precisava acreditar. Era o melhor que ela podia fazer. Enquanto eu estava ali, naquela casa vazia que eu possuía, comecei a chorar. Deslizei pela parede e sentei no chão e chorei. Não pela dor, não pelo passado. Chorei porque havia acabado. A longa luta de 28 anos para ser vista simplesmente terminou. Foi um choro de pura e absoluta libertação. Eu ainda estava sentada lá quando Léo ligou. Ele deve ter visto o post. Oi, você, disse ele, sua voz calorosa e gentil. Como se sente? A casa nova. Me sinto bem, sussurrei, minha voz embargada pelo choro. Eu vi o comentário da sua mãe, disse ele gentilmente. Você está bem? Sim, eu disse enxugando o rosto. Eu chorei. Bom, disse ele. Você merece. Sabe, disse ele. Eu estava pensando sobre isso hoje. Você percebe que se tornou a pessoa que você precisava quando tinha 22 anos? Suas palavras me atingiram com tanta força que parei de respirar por um segundo. Meu eu de 22 anos. A garota comendo miojo. A garota que era tão solitária, tão desesperada por apenas uma pessoa que a visse, que acreditasse nela. A garota que ia ao porão para olhar uma fita azul. E eu tinha conseguido. Eu a tinha salvado. Eu me tornei a heroína dela. Sim, sussurrei. Acho que sim. Ele ficou quieto por um segundo.
E Bia? Quieta não significa pequena. Não, eu disse. Em você, só significa forte. Desligamos. Sentei no escuro por um longo tempo, então entrei no meu carro. Não fui para o meu apartamento barato. Não fui para o do Léo. Dirigi até a Rua das Palmeiras, estacionei do outro lado da rua do meu primeiro sobrado, meu primeiro prédio feio e lindo. A tinta ainda estava descascando. A luz da varanda ainda estava acesa. Eu podia ver o brilho azul da TV de Helena em sua janela. Ela estava segura, estava aquecida. Por minha causa. Este prédio, este era meus 15 mil reais. Esta era minha faculdade particular de design. Este era meu instinto. Meu pai estava errado. Eu não era jeitosa. Eu era ótima com as minhas mãos. E eu era ótima com a minha mente. Olhei para aquela tinta amarela descascada e sorri. Um sorriso de verdade, desta vez. Eu não precisava mais do aplauso deles. Eu nem mesmo percebi. Precisava de seus pedidos de desculpas. O trabalho era suficiente. Os números eram suficientes. Eu era suficiente. A filha esquecida se foi. Ela fez as malas e partiu naquela noite de domingo à mesa de jantar. A mulher que restou, a mulher que construiu um império inteiro em silêncio, finalmente foi vista. E a melhor parte, pensei, enquanto ligava o carro e dirigia em direção ao meu futuro, era que ela finalmente tinha visto a si mesma. Fim da história.